Olá, meus amores, obrigada por estarem aqui comigo no Bate-Papo com Tereza. A gente vai estar falando hoje, e matando nossa curiosidade, o que os homens, afinal de contas, buscam nas mulheres, né? Aí eu dando uma pesquisada, olha o que eu descobri. Eles querem mulheres inteligentes, eles querem mulheres de opinião, ou seja, que elas saibam se colocar, saibam dizer o que elas pensam, tá? Mesmo que isso não esteja casando ou não esteja de acordo com aquilo que eles pensam. Ou seja, mulheres que sejam seguras, né? E também mulheres que demonstrem que a felicidade delas, né, independe daquela relação. Ou seja, que eles estão ali, na realidade, de fato, para agregar, né? E não para ser o que, o que a mantém em pé, né? E que elas sejam claras, que elas sejam objetivas, né? Que eles querem clareza e objetividade, ou seja, eles não querem ser mãe de nada, eles não querem ler a mente de ninguém. Você quer alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Eles querem que você tenha a clareza e a objetividade de se posicionar, né? E eles querem também a estabilidade emocional. O que eles entendem como estabilidade emocional? Mulheres que lidam bem com as suas emoções, tá? De uma maneira saudável com as suas emoções. Por incrível que pareça, eles querem fidelidade e querem lealdade. Aí você pode até estar pensando, mas eles não dão. Mas enfim, estamos falando do que eles querem, né? Eles querem que sejam verdadeiras, porque é fato, muita mulher, e até eu me incluo no começo de relacionamento, né? A gente costuma viver papéis, né? É aquela história, vou dar um exemplo ridículo, né? Mas é aquela história, quem nunca foi num restaurante, comeu assim como um passarinho e na realidade chegou em casa e bateu aquele pratão de arroz com feijão, né? Tô dando um exemplo ridículo, mas é unicamente para que vocês vejam como a gente vive papéis, como a gente vive aquela coisa, eu vou vender meu peixe, né? Então, o que eles querem? Eles querem pessoas que sejam verdadeiras, que mostrem de fato quem são, como são e a que vieram. E quem não quer, né? Isso são as coisas básicas, né? Evidentemente que nós não podemos, tá? Eles não querem gente que tente mudá-los. Agora há pouco eu dei uma perdida, mas eles não querem pessoas que tentem mudá-los, né? Eles querem, evidente que são ajustes em relacionamentos, eles são necessários, tá? São mais do que necessários. Porque são duas histórias, são duas casas, são valores, né? São coisas, são hábitos, enfim. Só que uma coisa é você ajustar tudo isso numa convivência. Outra coisa é você querer mudar o outro, né? Então, eles querem alguém que os aceite, que os estimule, tá? E estimule o melhor deles, né? E aí eles querem cumplicidade. Obviamente, a cumplicidade, ela se estende inclusive ao sexo, né? Uma mulher que saiba dizer o que quer, que seja cúmplice nessa hora, né? Que ela demonstre, saiba demonstrar, né? Afeto, desejo, sentimentos e que seja bem-humorada, né? Porque quando a gente fala de cumplicidade, a gente não fala de cumplicidade só no sexo, a gente fala de cumplicidade em cada momento que a gente vive com o nosso parceiro, né? E aí eles querem mulheres bem-humoradas, com capacidade de surpreender, né? E o surpreender não é só você surpreender de repente, como eu já falei num vídeo anterior, né, sobre relacionamentos saudáveis, né? É o surpreender, gente, a cada dia, enquanto pessoa, né? Quando você exerce aquilo que você é, você surpreende a cada dia de uma forma positiva, né? E eles querem paciência. Por que a paciência? Porque num convívio, a paciência é fundamental, tá certo? Então, quando você lida com o outro, você vai estar lidando com momentos realmente que vão exigir de você um pouquinho de paciência, né? Então, essas seriam aí as características, as top, né, que os homens buscam
nas mulheres, já deixando isso bem claro, que isso foram pesquisas que eu andei aí futucando. E o mais interessante de tudo, que eu gostaria de voltar num ponto com vocês, é o seguinte: eles querem que as mulheres sejam verdadeiras. E nós iniciamos esse vídeo com as 10 características que os homens buscam nas mulheres. Ou seja, existe na gente uma necessidade de saber o que o outro procura para atendê-lo, né? Aonde eu tô querendo chegar, gente? Eu queria chegar agora a tratar com vocês de uma coisa que seria a diferenciação entre o amor de ego e o amor de verdade. Por quê? Porque a gente já se pegou em relacionamentos que feriram, tá? Que a gente sentiu assim. Quem nunca viu num Facebook da vida, sua máscara caiu, você não é nada daquilo que eu pensei, eu achei que você era um príncipe e você não passa de um sapo, né? Quem nunca, né? O que acontece numa relação de ego, tá? A pessoa, ela acredita que o outro deve amá-la como ela necessita. A ilusão é como se você criasse uma expectativa de que o outro é algo e que o outro é o teu complemento e que o outro tem que te atender como atender todas as tuas necessidades emocionais. Ou seja, o que vai acontecer? Eu criei uma expectativa do outro. O outro é assim incrível, o outro atende todas as minhas necessidades emocionais. Então, o que vai acontecer com o passar do tempo? Eu vou olhar e perceber que eu criei expectativas irreais. E o pior, eu não vou perceber que eu criei essas expectativas. Mas eu só vou compreender que o outro não atendeu essas expectativas. Aí eu vou pôr no outro a culpa das expectativas irreais que eu criei. Né? Então isso é doido demais. Então quando a pessoa que vive uma relação baseada no ego, tá? Por exemplo, ela se sente magoada, ela se sente ferida, qual é a primeira atitude dela? Ela julga o parceiro dela. Ela, na verdade, ela não aceita o parceiro dela. Ela vai julgar o parceiro dela. Ela vai punir o parceiro dela. De alguma forma, né? E todas essas coisas, gente, elas são bastante complicadas. Porque quando a gente vive essa relação de ego, é como se a gente projetasse no outro tudo aquilo que nos falta. Então aí, ao mesmo tempo que a gente fala de uma relação de ego, a gente não consegue deixar de lado o que seria aí a dependência emocional, né? E vos falo aqui uma pessoa que viveu a dependência emocional. Eu vivi a dependência emocional, né? Então, o que é a dependência emocional? É exatamente isso. É você achar que a felicidade tua está no outro. Você vê que lá no começo os homens repudiam isso. Eles querem mulheres que no fundo que eles saibam, que eles sintam que não dependem deles emocionalmente para realmente realizar a felicidade delas. Então são homens que repudiam a dependência emocional. E isso é só os homens que repudiam? Não, todos nós repudiamos. Por quê? Porque isso nos sufoca. Você imagina uma pessoa dependente emocional, ela inclusive como característica, ela não consegue, ela tem que estar o tempo todo controlando os passos do outro. Por quê? Porque assim, ela se sente segura e ela tem que estar no controle de tudo.
Senão ela não tem essa segurança, né? Então, assim, a questão da dependência emocional, ela se confunde aí com a questão do ego, ela se confunde, são coisas que tem uma linha tênue, né? Entre uma coisa e outra. Porque eles citam, inclusive, que a dependência emocional é como se a gente buscasse, quando a gente é adulto, né? Coisas que nos faltaram lá na infância, né? Como a gente se sentiu, eu me senti abandonado, eu senti que, então eu vou buscar alguém que me trate, eu me senti sem carinho, então eu vou buscar alguém que represente esse carinho que eu não tive, que eu preciso ter. E eu vou depender daquilo, eu vou precisar daquilo. Então esse papo de música, né, amo Fábio Júnior, entre aspas, mas enfim, para quem ama, ótimo, né? Esse papo de metade da laranja, gente, não. Tá? Laranja, tá? Você tem que ser a sua, inteirona, bonita, saudável. Tá? Não vem com esse papo de metade da laranja, porque metade da laranja não dá nem um copo de suco, dá uma laranjada que é uma coisa horrorosa, né? Porque fica nem com gosto de água, nem com gosto de laranja, nem uma coisa nem outra. Tá? E por que eu falei das 10 características que os homens buscam, gente? Porque, por incrível que pareça, resumindo tudo num pote único, nós estamos falando aqui de pessoas bem resolvidas. Nós não estamos falando de permissividade. Nós não estamos falando de pessoas que, inclusive como eu, que vivia essa dependência emocional, fazia de tudo, inclusive me anulava pela pessoa com a qual eu estava ao lado. Não. Eles querem pessoas seguras, bem resolvidas, sabe? É como se eles não quisessem, entre aspas, problemas. Porque evidentemente que uma pessoa que é mal resolvida ou que externa, né, um problema assim, ela vai causar um certo susto, né? Que tipo de pessoa que eu tô lidando, meu Deus, como é que vai ser esse dia a dia com essa pessoa? Vai ser complicado, né? Ela encara com, né, um certo receio. Então, a questão é essa, vocês veem, todos os meus vídeos a gente vem falando de vocês serem quem são. E tem muita menininha por aí que talvez assista esse vídeo, né? E que tá aí com o seu namorado, fazendo tudo o que ele quer, sabe? Não se posicionando, achando que se posicionar vai perder o namorado, achando que se for ela mesma vai perder a pessoa, se anulando por completo. Para quê? Com a ideia de que se por um acaso ela fizer isso, ela fica sem ninguém. Pois eu te digo, minha amiga, se ele te deixar, essa relação já não tinha sentimento. Pode ser uma relação baseada no que você quiser. Agora também, a gente vai chegar no ponto. Quantas mulheres aqui que estejam vendo meu vídeo ou não, dizem, meu Deus, eu fiz tudo por ele. E olha com quem ele foi ficar. Eu fiz tudo por ele, eu dava a minha vida por ele, eu fazia tudo. E ele me deixou. Sim. Por que ele te deixou? Porque ele queria uma parceira. Ele não queria um tapete para ele pisar em cima. Então, gente, por isso que eu digo, o preparo, ele tem que existir dentro da gente, para a gente viver uma relação de uma forma saudável. Nós temos, por isso, que existem tantas vezes, é dito,
que você tem que estar inteiro para você viver algo. Não só por você, mas pelo outro que você está aí tentando. E você vê aqui no top das listas, dos itens, né, que os homens querem, eles querem mulheres que saibam demonstrar afeto. E a gente falou ontem, quantas pessoas elas estão embrutecidas. Mas é como se todas as pessoas quisessem alguém que pudesse abrir um pouco a portinha do afetivo para elas serem quem são. Todo mundo quer isso. Então, nos resta fazer isso, nos resta ser assim, nos resta dar esse passo. E nem pelo outro, não, é pela gente. É pelo que isso nos faz bem, é pelo que isso nos conforta por dentro. Aí a gente está sendo a gente, no melhor. Aqui, ó. Né? Eu vim fazer esse vídeo para vocês, nem batom passei. Eu queria era falar sobre tudo isso, me deu um gás agora de manhã. Então é isso, gente, tá? Não procurem no outro nada. Nada. Lógico que você vai estabelecer o que... pessoas que têm a ver com você, que agregam com você. Isso é uma coisa. Não busque transformar o outro. Não tira essa ilusão de que você muda alguém, que você vai salvar alguém. Você não salva ninguém. Você não muda ninguém. O que tá lá, tá lá. Isso aqui, ó, eternamente vai ser uma xícara. Não adianta. Ai, isso aqui é um buquê de flor. Não é. Não é, não vai ser, nem nunca será. Tá bom? Então, seguimos aí. Um lindo dia para vocês e ó, até mais.